graça e paz. Eu queria compartilhar a vocês uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E o Senhor falou ao meu coração sobre transição. O povo de Israel, em Números, capítulo 13, versículo 2 e 18, o povo estava passando por uma transição. O povo habitava, em terras onde eles estavam transitando de uma região para outra até chegar aonde o Senhor tinha prometido a Abraão, que seria na terra prometida, Canaã, a terra onde emanava leite e mel dessa terra. Ali o povo, ele até então, ele era nômade, ele não estava estabelecido ainda em uma região, ele estava chegando aonde Deus tinha prometido que eles se estabeleceriam. O povo estava habitando até então em tendas, e chegou o momento da transição, de sair da tenda para casa, uma construção sólida, e algo que você não pode movimentar de um algo para o outro, algo que você será estabelecido, é algo permanente. E o povo, ele se deparou com essa transição. E de que forma que o povo ele reagiu a essa transição? No versículo 2 de Números, capítulo 13, o Senhor traz uma instrução ao coração de Moisés e Moisés repassa para o povo. O Senhor pede para que Moisés escolha 12 líderes de cada uma das tribos que representavam as 12 tribos de Israel. É escolhido esses líderes. No início, ele vem trazendo a instrução de que era uma missão de reconhecimento. E na parte B do versículo 2 do capítulo 13 de Números, o Senhor diz assim: terra que dou aos israelitas. Essa terra era uma promessa que Deus fez a Abraão, que daria uma terra a Abraão. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 17, o Senhor diz a Abraão que ele possuiria, a descendência dele possuiria as cidades edificadas pelos inimigos, ou seja, Deus daria ao povo de Israel por herança uma terra onde ali já haveria casas edificadas, muros, já haveria construções e que o povo simplesmente ele desfrutaria disso. E nesse momento de transição, o povo ele não compreendeu muito bem o que Deus quis dizer. O povo estava acostumado à paisagem. O povo até então ele recebia o maná, ele recebia a carne, Deus dava água ao povo, alimentava o povo, e o povo estava acostumado a não poder produzir com as próprias mãos. E ele estava acostumado àquela paisagem, onde ele simplesmente recebia em suas mãos. Só que a partir dessa transição, eles habitariam em casas. E ali, naquela região de Canaã, a região onde era a região da promessa, do cumprimento da promessa, ali já haviam casas que precisariam ser mantidas e cuidadas, e também já haviam plantações naquele lugar. O Senhor dá uma instrução para Moisés para que eles trouxessem também amostras do que a terra produzia, e a terra produzia frutos que hoje, talvez nós não possamos mais ver com os nossos olhos. O cacho de uva, aonde era necessário mais de um homem carregar. E quando o Senhor ele instrui o que fazer naquela terra, eles não entenderam. O Senhor diz: olha, se aquele povo ele é fraco ou ele é forte, se a terra é fértil ou não é, se a cidade ela é fortificada, se não é, se ela tem muros, se não tem. Então o Senhor estava mostrando essas características daquilo que seria deles. Eles seriam um povo forte, só que infelizmente muitas vezes nós ficamos com o natural, nós observamos o natural e os olhos foram postos no natural. Aqueles homens enxergaram, alguns deles, com exceto Josué e Calebe, eles observaram apenas o povo e não o que o Senhor tinha pedido para que eles ficassem, que era toda a extensão que levou 40 dias para percorrer aquela terra era a terra gigante.
Ela era uma terra gigante, não necessariamente que o povo fosse gigante, porque ali havia, a palavra diz que havia alguns filhos de Enaque, mas não diz que todos eram gigantes, diz que havia alguns gigantes. E o povo ficou somente com a aparência de 1 ou 2 homens, e aquela aparência trouxe temor a eles, trouxe medo, e o medo paralisou com que eles viessem conquistar aquilo que já era deles, porque o Senhor falou lá no versículo 2, eu dou, Deus estava dando aos israelitas aquela terra, e era essa mensagem que eu queria deixar ao teu coração. Aquilo que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem para mentir, ele não anula a palavra dele, ele vela em cumprir a palavra dele. O Senhor é comprometido com a palavra dele não volta para ele vazia. E quando Deus ele nos promete algo, a gente precisa entender que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. O que cabe a nós ficarmos e guardarmos a promessa. É parte nossa mantermos a promessa viva, pedir ao Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança. E confiar, porque ele é fiel para cumprir, ele zela por sua palavra. Não se acostume à paisagem, tenha cuidado quando o Senhor, ele já te colocou no processo de transição, quando ele está te tirando de um lugar e te colocando no outro. Não leve para o lugar novo a imagem daquilo que foi, aquilo que está passando, aquilo que já não é mais tempo de você ter como imagem. Foque a sua imagem naquilo que ele está te mostrando, naquilo que ele está te revelando como novo. Siga as instruções. Aqueles homens, eles ficaram, alguns ficaram com a parte boa, outros ficaram com a parte ruim. Josué e Caleb se manifestou e falou, calem-se, subamos e possuamos, porque ele já entendia que o Senhor, ele era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Graça e paz.